quando nêutrons atingem núcleos de átomos de nitrogênio com número de massa 14, a formação de átomos de carbono com o mesmo número de massa que o dos núcleos bombardeados. Qual a equação nuclear que completa essa reação? Aí eu botei aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele disse que o nitrogênio 14, tá aí o nitrogênio 14, é bombardeado por um nêutron, tá aqui o nêutron, não possui carga, o nêutron, e o número de massa é 1. Você tem que botar isso no vestibular. O nêutron não possui carga, e o número de massa é 1. Todo nêutron é assim, ó, vou escrever aqui, ó. Não tem carga, o nêutron, e o número de massa é 1. Tá certo? Aí formou o que ele diz? Carbono com o mesmo número de massa. Então, carbono 14. E todo carbono, ele pode ser 14, mas ele só tem 6 embaixo. Na tabela, quais são os carbonos que tem na tabela? Eu vou botar aqui para você lembrar, ó, é 6 e 12. Porque na tabela nós botamos o carbono estável, o que não emite radiação. Mas aí ele disse no exercício que forma o carbono com o mesmo número de massa do nitrogênio, 14. Então existe carbono com 14? Existe. Pode existir carbono com outros números lá em cima? Pode. Não pode mudar o de baixo, porque todo carbono é 6. Se tiver 7 já é nitrogênio. Se tiver 8 já é oxigênio, que o que caracteriza um elemento químico é o número de prótons. Então, 6 prótons correspondem ao carbono, porque todos que têm 6 prótons têm a mesma propriedade do carbono. Se tiver 7 prótons, já não é mais carbono, tem propriedade diferente, então é outro elemento, que é nitrogênio. Então, o que caracteriza o carbono vai ser sempre 6 embaixo. E ele pediu para completar a reação. Então, repetindo aqui o exercício, ó, ele disse, ó, átomos de nitrogênio são bombardeados por nêutrons, formando o carbono. Então, eu botei o que o exercício botou. Átomos de nêutrons, átomos de nêutrons são bombardeados no nitrogênio, formando o carbono. Ele pediu para completar a reação. Eu estou completando. Botei aqui um elemento X que eu não sei, e não sei quem é A nem quem é B. Mas eu sei que pela conservação da massa, lá em cima, ó, o que é que eu tenho lá em cima? No reagente, 14 mais 1, 14 mais 1, vai ser igual a quem? O que é que eu tenho nos produtos, lá no número de massa? 14 mais A. Aí eu acho que A vale 1. E embaixo, nas cargas, o nitrogênio tem número atômico 7. Ele até deu na questão, mas eu tinha que ir lá na tabela. O nitrogênio é 7. O nêutron que bombardeou o nitrogênio não tem carga, é 0. Então, no reagente, ele disse no enunciado que só tinha nitrogênio e nêutron, então vai ser 7 mais 0. E no produto, vai ser o carbono 6 mais B, que eu não sei quem é o que vai formar lá. Então, B vai ser 1. Então, a reação total, ó, que ele pediu, substituindo aqui, no lugar de X, A vai ser 1 e B vai ser 1. 1 e 1 corresponde a um próton. Então, a reação total é essa, ó. O nêutron mais o nitrogênio formando o carbono mais o próton. Ei, vestibulando, é isso aqui que ocorre lá na atmosfera, quando a radiação cósmica pega o nitrogênio, converte nesse carbono 14, que se junta ao oxigênio, o CO2, que é absorvido pela planta e que vem para a gente, ser humano, com um carbono aqui instável, emitindo radiações dentro do ser humano. Ok? Para cá, para cá, para cá. Vestibulando, teve dúvida nisso? Entra no meu blog, vai lá no meu e-mail, faz a pergunta, tá? Agora eu digo toda vez, não vão botar trabalho nem lista de exercícios para eu resolver, não. É alguma dúvida que você tenha. Como nós temos tempo até o vestibular, pergunta a um colega em casa, a um pai, ou a uma mãe, ou a um tio, ou pergunta ao professor em sala de aula, mas não deixe de perder essas questões, não. Faça essas questõezinhas que vai ser muito importante para vocês, ok? Vamos para a próxima questão. Acompanhe aí a próxima questão na telinha. A energia atômica é uma das alternativas ao uso do petróleo. O Brasil, além de possuir importante reserva de uraninita, o O2, domina a tecnologia do enriquecimento do urânio, necessária para aumentar o teor em urânio 235, número de massa, o que permite seu uso em reatores. Dadas as massas atômicas, aí deu aqui uma ruma de dados, é correto afirmar que... Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá, nós sabemos que não é todo urânio que serve para
ser utilizado para ser rompido, para transformar aquilo em energia, para gerar bomba atômica. Ele tem que passar por um processo de enriquecimento do urânio. Um certo bombeamento para que ele se transforme no urânio necessário para esse fim da fissão nuclear. Ele até diz aqui no final, volta aí na telinha, ó. E considerando que a equação para uma das reações de fissão possíveis para um átomo de urânio é... Aí ele deu aqui a reação. É correto afirmar que... Então, bem devagarinho, vamos entender essa reação. Bem devagarinho. Primeiro, ele deu a reação. Isso é ótimo. Isso é uma reação que ocorre na quebra do urânio lá na bomba atômica. Então, vamos ver bem devagarinho para a gente entender. Ó. Ele pegou o urânio. Está aqui o urânio. Ó. Urânio. Qual é o número de massa do urânio que está em cima? 235. O maior é sempre o número de massa. E qual é o número atômico aqui do urânio? 92. O que foi que aconteceu com esse urânio? Ele foi bombardeado por um nêutron. Está aqui o nêutron. Não tem desculpa, o nêutron, a massa é 1, como o próton é 1, a massa do nêutron é 1, tá certo? E não tem carga elétrica, é 0. Então, sempre o nêutron é representado assim, 1 e 0. Essa equação foi dada, mas nós estamos aqui aprendendo, vendo item por item, para você entender melhor ainda. O que são esses dois aqui, ó? Nesse caso, são os lixos atômicos. Ele quebrou o urânio, se transformou esses dois elementos radioativos que vão ficar emitindo radiação aí por não sei quantos mil anos, e esses aqui são o lixo atômico, que nesse caso foram esses dois elementos aqui, tá certo? Ainda formou, ó, 2 nêutrons e ainda liberou energia. Lógico, se é a bomba atômica tem que liberar energia, tá certo? A reação nuclear que liberou a energia. Ei, professor, é exotérmico ou endotérmico? Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Professor, é exotérmico ou endotérmica? Pessoal, exotérmico ou endotérmica são para ligações químicas que ocorrem na eletrosfera. Ali a gente estuda em termoquímica, nós vamos ter aula aqui de revisando, vou estar aqui com vocês, eu, Dilermano, Kleiber, né? Professores aqui, vários professores revisando, César Brandes, revisando isso para vocês, Carlos Alf, tá? Mas lembre-se que aí eu estou falando de reação nuclear. A reação nuclear, através da fissão, enriqueceu o urânio, bombardeou com o nêutron, enriqueceu o urânio, quebrou ele, se transformou em 2 elementos radioativos. A massa desses 2 elementos radioativos, somando, é menor do que a massa do urânio original. E para onde foi essa massa? Foi o que Einstein disse, é convertida em energia. Tá certo? Aí fica lá esses 2 elementos radioativos. A desvantagem da fissão nuclear é que quebrou o urânio e deixou o lixo atômico, mas a energia é boa, a gente necessita de energia, tá certo? Então, vamos voltar aí para a questão, rapidinho. Ele pegou o urânio, bombardeou com o nêutron, se transformou, quebrou o urânio em 2 elementos, tá certo? Esses 2 elementos aqui liberaram tanto de energia. Então, aqui eu vou repetir, ó, vou até botar aqui para reforçar vocês, ó. Um átomo de urânio, um átomo, não precisa escrever esse 1, eu estou botando só para alertar que o vestibulando às vezes não vê esse 1 e termina respondendo as questões erradas. É correto afirmar que, vou virar a página, ó que coisa feia aí, A, B, C, D, E, eu não estou entendendo nada, professor Luiz Carlos. Vestibulando, vai para cá, nós vamos ler letra por letra, vocês vão ver que se vocês fizerem isso devagarinho, você nem precisa fazer cálculo em algumas questões ou numa grande parte e você responde, tá certo? Vamos ver isso daqui e lógico que depois eu vou responder também para a turma tecnológica biomédica, pode ser que venha essa questão de bomba atômica, de reatores nucleares, de energia nuclear, pode ser que venha pedindo para que você explique ou escreva, tá certo? Explicar, formar a equação, vocês já viram ali a gente mostrando como é. Então vamos lá para a letra A, olha o que diz a letra A. A soma das massas do reagente é exatamente igual à soma das massas dos produtos. Vou repetir a letra A, vestibulando. A soma das massas do reagente é exatamente igual à soma das massas dos produtos. Errada. Como assim, professor Luiz Carlos? Ó, para cá, para cá, para cá. Na quebra do urânio, se transforma em 2 outros elementos. Einstein disse que a soma desses 2 elementos quebrados é menor do que o elemento inteiro. E é daí que surge a energia, dessa massa que sumiu. Ora, se a energia da bomba atômica, se a energia da bomba de hidrogênio, se a energia lá do Sol, que é a fusão, na bomba atômica é fissão, mas se essa energia vem do desaparecimento
da massa, como é que eu vou dizer que a letra A, a massa do reagente é igual à massa do produto? Não é mais. Então está errada a letra A, porque a massa que some é exatamente a massa que é convertida em energia. Ó para cá, olha aí para a telinha. Através daquela equação, ó, a massa que some, você multiplica pelo número, que é a velocidade da luz ao quadrado, que dá a energia que aparece. Então, a soma das massas do reagente é exatamente igual à soma das massas do produto? Falso. A massa some e é convertida em energia. Para cá, para cá, para cá. De onde é que vem aquela energia toda da bomba atômica? Um pouquinho de nada de massa que desapareceu, que o urânio antes inteiro, a massa dele era maior do que os dois pedaços. Quando somava, não dava a massa dele inteiro. Aí você vê que Einstein, não sei de onde ele tirou isso, e depois foi comprovado que ele estava certo. Beleza? Então não marque essa letra A. Ok? Vamos para a letra B. Olha aí na telinha. A diferença de massa entre reagentes e produto corresponde à energia consumida para que a reação de fissão nuclear ocorra. Vestibulando, a gente tem que ter cuidado com isso. Quase perfeita essa questão, mas ele disse, ó, corresponde à energia consumida. Não, corresponde à energia liberada. A bomba atômica libera. Olha que questão interessante. Então essa aí está errada, a A está errada, a B está errada, tá? Por uma simples palavrinha. Por isso que eu peço que lá no vestibular você leia e releia a questão. Não dorme não. Daqui a pouco eu paro para sair ao banheiro. Então olha só, vou tomar água. A diferença de massa entre reagentes e produto corresponde à energia consumida para que a reação de fissão nuclear ocorra? Não. A diferença de massa, tá, entre reagente e produto não corresponde à energia liberada e liberada através de uma forma desse tipo daí que dá uma energia enorme. Ok, vestibulando? Então a B está errada. Olha o que diz a letra C.